Deem graças ao Senhor, porque Ele é bom. O seu amor dura para sempre. E com habilidade fez o céu. O seu amor dura para sempre. Fez o sol para governar o dia. O seu amor dura para sempre. As estrelas e a lua para a noite. O seu amor dura para sempre. Celebrai tua fidelidade, tua mão poderosa nos libertará. Tu és meu pastor e tu és meu rei, para sempre cantarei. Dei graças ao Senhor, Ele libertou seu povo do Egito. O seu amor dura para sempre. Ele conduziu seu povo pelo deserto. O seu amor dura para sempre. Com braço forte e mão poderosa. O seu amor dura para sempre. O levou para a terra prometida. O seu amor dura para sempre. Celebrai tua fidelidade, tua mão poderosa nos libertará. Tu és meu pastor e tu és meu rei, para sempre cantarei. Dei graças ao Senhor. Celebrai tua fidelidade, tua mão poderosa nos libertará. Tu és meu pastor e tu és meu rei, para sempre cantarei. Dei graças ao Senhor. Bom dia, irmãos, irmãs e todos que estão assistindo este culto conosco hoje, esse culto ao nosso Deus. Interessante como, em toda a Bíblia, a mensagem central é Jesus. Desde o primeiro versículo, quando está dizendo que no princípio Deus criou os céus e a terra, em vários lugares na palavra, diz que é Jesus mesmo que fez essa criação. Agora, Jesus é a mensagem central de toda a Bíblia. Em Isaías 53, conta em detalhes como seria a morte de Jesus. Isso uns 700 anos antes disto acontecer. E falou também da sua ressurreição. O próprio Jesus prometeu também que iria morrer e ressurgir. Todos os 4 evangelhos contam da ressurreição de Jesus. É interessante como é tão completa a palavra do Senhor. Um livro que é feito de tal forma que pode ser carregado nas mãos. É contado tudo que precisamos saber sobre Jesus, sobre a salvação e o que Ele faria para a nossa salvação. Em Lucas 24, versículos de 1 a 12, conta em mais detalhes essa morte e ressurreição de Jesus. A partir do versículo 1 de Lucas 24. No primeiro dia da semana, de manhã bem cedo, as mulheres levaram ao sepulcro as especiarias aromáticas que haviam preparado. Encontraram removida a pedra do sepulcro, mas, quando entraram, não encontraram o corpo do Senhor Jesus. Ficaram perplexas, sem saber o que fazer. De repente, 2 homens com roupas que brilhavam como a luz do sol colocaram-se ao lado delas. Amedrontadas, as mulheres baixaram o rosto para o chão, e os homens lhes disseram: por que vocês estão procurando entre os mortos aquele que vive?
Ele não está aqui. Ressuscitou. Lembrem-se do que ele disse quando ainda estava com vocês na Galileia. É necessário que o Filho do Homem seja entregue nas mãos de homens pecadores, seja crucificado e ressuscite no terceiro dia. Então se lembraram das palavras de Jesus. Quando voltaram do sepulcro, elas contaram todas essas coisas aos 11 e a todos os outros. Os que contaram essas coisas aos apóstolos foram Maria Madalena, Joana e Maria, mãe de Tiago, e as outras que estavam com elas. Mas eles não acreditaram nas mulheres. As palavras delas lhes pareciam loucura. Pedro, todavia, levantou-se e correu ao sepulcro. Abaixando-se, viu as faixas de linho e mais nada. Afastou-se e voltou admirado com o que acontecera. Agora nos versículos 44 a 47 de Lucas 24, e Jesus disse-lhes: foi isso que eu falei enquanto ainda estava com vocês. Era necessário que se cumprisse tudo o que a meu respeito está escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Quer dizer, todo o Velho Testamento foi falado de Jesus. Então lhes abriu o entendimento para que pudessem compreender as Escrituras. E lhes disse: está escrito que o Cristo haveria de sofrer e ressuscitar dos mortos no terceiro dia, e que em seu nome seria pregado arrependimento para perdão de pecados a todas as nações, começando por Jerusalém. E até hoje, e até Jesus voltar, será pregada essa palavra, que ele não só criou o mundo, esteve aqui, pregou, viveu, morreu por nós, mas que ele ressuscitou para que você e eu sejamos salvos. Glória a Deus por esse evento, e glória a Deus que ao redor do mundo hoje está sendo lembrado que Jesus fez tudo disso. Então vamos orar agora, agradecendo por ele, pelo plano dele, para que você, eu e todas as pessoas no mundo tivéssemos a oportunidade de nos salvarmos de nossos pecados, porque todos nós pecamos e caímos da graça de Deus. Vamos orar. O Pai, muito, muito obrigado por seu amor, por planejar a vida, a pregação, a morte, ressurreição e a ascensão de Jesus até a Ti. Rogamos a Ti, ó Pai, que nos ajude cada vez mais a acreditar nisso e a pregar a todas as pessoas ao redor do mundo, para que todos tenham a chance de se arrependerem e chegarem até o Senhor. Nos perdoe, ó Pai, os nossos pecados, porque são muitos, e nos ajude a viver para o Senhor. Em Cristo oramos. Amém. Nenhum amigo é igual a Cristo, não nenhum, não nenhum. Outro não há que minha alma salve, não nenhum, não nenhum. Cristo sabe das nossas lutas, guiará até o fim chegar. Nenhum amigo é igual a Cristo, não nenhum, não nenhum. Nenhum momento ele me abandona, não nenhum,
não nenhum. Não há desgosto que não suavize, não nenhum, não nenhum. Cristo sabe das nossas lutas, guiará até o fim chegar. Nenhum amigo é igual a Cristo, não nenhum, não nenhum. Nenhum amigo é tão nobre e santo, não nenhum, não nenhum. Também não há tão humilde e manso, não nenhum, não nenhum. Cristo sabe das nossas lutas, guiará até o fim chegar. Nenhum amigo é igual a Cristo, não nenhum, não nenhum. Crente nenhum é desamparado, não nenhum, não nenhum. Nenhum ansioso aqui é rejeitado, não nenhum, não nenhum. Cristo sabe das nossas lutas, guiará até o fim chegar. Nenhum amigo é igual a Cristo, não nenhum, não nenhum. Seja o centro, seja o tudo em meu coração, Senhor. Seja a vida em meu peito, cada dia aqui e eternamente. Jesus, 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 Jesus. Seja o sol que me aquece em meu coração, Senhor. Seja a força que me sustenta cada dia aqui e eternamente. Jesus, 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 meu tesouro, minha razão de viver, meu anseio é te conhecer, pois não há outro igual a ti, a quem tenho eu além de ti. És minha vida, és a fonte, Jesus. Pois não há outro igual a ti, a quem tenho eu além de ti. És minha vida, és a fonte, Jesus. Jesus, 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 Jesus.
Jesus, Jesus. Senhor, prepara-me a ser um santuário puro e santo, verdadeiro, dando graças. Serei um vivo santuário ao Senhor. Foi o Senhor, por sua graça, que deu Jesus de coração. O Senhor vê minhas falhas e me transforma com sua mão. Deus me guie pelas provas e renove o meu ser. Deus apague os meus pecados e me fortifique com seu poder. Cantarei a linda história de Jesus, o Salvador, que deixou seu lar na glória para salvar o pecador. Cantarei a linda história de Jesus, meu Salvador. Cantarei a sua glória com os santos com fervor. Eu perdi-me, ele achou-me, longe do meu lar. Abraçou-me, então tomou-me, pra com ele eu ir morar. Cantarei a linda história de Jesus, meu Salvador. Cantarei a sua glória com os santos com fervor. Jesus Cristo deparou-me quando fraco pra morrer. As feridas ele untou-me e livrou-me com poder. Cantarei a linda história de Jesus, meu Salvador. Cantarei a sua glória com os santos com fervor. Dias negros ainda tenho, sofrimento e dissabor, mas a ele eu tudo exponho e me livra com amor. Cantarei a linda história de Jesus, meu Salvador. Cantarei a sua glória com os santos com fervor. Bom dia, irmãos. Que a graça e a paz do bom Jesus esteja com cada um de vocês. Hoje é um domingo especial, um domingo que muitas pessoas, bilhões de pessoas, estão lembrando nesse dia. Hoje, no nosso calendário ocidental, nós lembramos da Páscoa. Mas a Páscoa ela representa vários significados, principalmente dependendo da sua religião. Para os judeus de hoje, e nós que somos cristãos e temos também essa herança judaica, nós nos lembramos da época da libertação do povo de Israel no Egito. Nós vamos ver lá em Êxodo, capítulo 12, por exemplo, quando Deus estabelece a celebração da Páscoa, era para que as pessoas lembrassem do momento em que o anjo passou
pelo povo e Deus escolheu libertá-los da escravidão de centenas de anos. Mais para frente, quando nós vemos o próprio Deus agora encarnando na pessoa de Jesus Cristo, ele vai celebrar esse momento da Páscoa, une os seus discípulos e utiliza essa celebração, essa festa judaica, para estabelecer, agora sim, para todos nós cristãos, um momento muito especial, que é o momento em que nós lembramos do sacrifício do verdadeiro Cordeiro Pascal, que é Jesus Cristo. Ele se sacrificou por nós e estabeleceu para que nós lembrássemos esse momento agora que estamos compartilhando, o momento da ceia do Senhor. Jesus Cristo reuniu seus discípulos e disse: comam do pão que simboliza o corpo do Cordeiro, do meu corpo. Tomem do suco do fruto da videira, que representa o sangue derramado em favor de todos nós, e aquilo que Jesus estabelece, inclusive, como uma nova aliança entre os homens e Deus. Mas eu queria falar nesse momento aqui da ceia, para lembrar que a Páscoa representa sim a libertação, representa a salvação, não só para o povo judeu, mas também para nós, e principalmente para nós cristãos. Mas eu queria dizer também que a Páscoa representa renúncia, porque quando o povo judeu estava lá no Egito, eles já estavam lá há centenas de anos. A maioria dos estudiosos concordam que são na fase dos 400 anos ali no Egito. Então as pessoas já estavam acostumadas, inclusive, à cultura do Egito, às celebrações do Egito. E quando existia um elemento especial na cultura egípcia de escrever nos umbrais das portas dizeres relacionados ao seu culto dos seus deuses. E quando Deus diz: matem o cordeiro, comam a carne dele com ervas amargas e ponha o sangue do cordeiro, pinte os umbrais das suas portas com o sangue do cordeiro, Deus está dizendo: vocês que são hebreus, vocês que são o meu povo, vocês devem ignorar, rejeitar a cultura dos egípcios. Vocês agora são o meu povo e eu estou libertando vocês. E vocês devem seguir o que eu determino para vocês. Esqueçam esse momento que vocês viveram no Egito. Esqueçam essas celebrações, esqueçam essas simpatias de colocar nome nos umbrais das portas, porque agora esses nomes estão sendo lavados pelo sangue do Cordeiro que foi derramado. Quando nós voltamos lá para a mesa de Jesus Cristo com seus apóstolos, Jesus está celebrando, eu acredito que sim, ele está celebrando toda a refeição da Páscoa. Afinal de contas, Jesus era judeu. Jesus está com seus discípulos celebrando a Páscoa, mas ele exclui os outros elementos e diz: comam desse pão que simboliza o meu corpo, tomem desse suco que simboliza o meu sangue. Imagine para um judeu que estava acostumado há anos matar o cordeiro lá em Jerusalém para celebrar a Páscoa. E agora Jesus está dizendo: não precisa mais matar o cordeiro. Eu sou o cordeiro. João Batista fala isso, né? Eis aqui o cordeiro que tira o pecado do mundo. Jesus é o cordeiro que morreu de uma vez por todas. Então Jesus está dizendo: não precisa mais sacrificar cordeiro, não precisa mais ter esse momento de reflexo, de espelho, de sombra para o que iria vir, o que iria acontecer. Mas não, agora nós celebramos de fato o Cordeiro que morreu. O Cordeiro que, sobretudo, viveu novamente, que ressuscitou. Neste domingo, nós estamos lembrando isso, que Jesus Cristo morreu por nós, mas ele venceu a morte. E nós, agora, lembrando do corpo do Cordeiro, lembrando do suco do Cordeiro, nós temos uma nova vida em Cristo Jesus. É por isso, irmãos, que vamos fazer uma oração agora, nesse momento, para que Deus possa abençoar o pão que simboliza o corpo do Cordeiro que foi morto na cruz por toda a humanidade. Vamos orar.
Senhor, bondoso Deus, nós te agradecemos, ó Pai. Te agradecemos porque o Senhor nos abençoou com a morte de Jesus Cristo. Mas a morte de Jesus Cristo não parou por aí. A história da humanidade não foi contada até a sexta-feira da morte de Jesus. A história da humanidade continuou pelo sábado e foi determinante o domingo. Esse domingo que estamos agora lembrando da ressurreição de Jesus Cristo. É nessa morte e nova vida de Jesus que nós celebramos o teu poder e o teu amor sobre nós. O poder que venceu a morte e nos libertou, nos tirou da escravidão dos nossos pecados e nos dá também, ó Pai, um entendimento que nós devemos renunciar à cultura presente nesse mundo, assim como os judeus renunciaram à cultura dos egípcios, assim como os cristãos judeus convertidos em Cristo renunciaram à cultura da celebração da Páscoa judaica. Nós estamos renunciando hoje também à cultura desse mundo, para dizer que só Jesus, que é o Cordeiro Pascal, é Ele que representa a Páscoa para nós que somos cristãos, e essa representação está agora, nesse momento, na ceia do Senhor. Por isso nós te oramos agradecendo pelo pão que simboliza o corpo do Cordeiro crucificado. E em nome de Jesus, oramos ao Senhor. Amém. Você pode comer do pão. E é por isso que em Mateus capítulo 26, do versículo 26 em diante, Jesus, enquanto comiam, tomou o pão, deu graças, partiu o pão e deu aos discípulos, dizendo: comam, isto é o meu corpo. Em seguida também tomou o cálice, deu graças e ofereceu aos discípulos, e disse: bebam dele todos vocês, isso é o sangue da aliança que é derramado em favor de muitos para perdão dos pecados. É por isso que nós agradecemos porque Deus nos abençoou com o pão, e agora vamos orar para que Deus nos abençoe também com esse suco que representa o sangue de uma nova aliança em Deus através de Cristo Jesus. Vamos orar. Bondoso Deus, ainda nesse momento de celebração da ceia do Senhor, nesse momento que simboliza para nós, ó Pai, nós que somos cristãos, nós que entendemos que o sacrifício do Cordeiro já foi feito de uma vez por todas. Nós que entendemos, ó Pai, que temos agora uma nova chance de acesso ao Senhor, nós que fomos alcançados pela mensagem do Evangelho, nós estamos te agradecendo pelo suco que agora representa o sangue do Cordeiro, o sangue que representa não só a morte do Cordeiro pelos nossos pecados, o perdão dos nossos pecados, mas também uma nova aliança conosco e o Senhor. Nós te oramos, ó Pai, agradecendo porque o Senhor nos ama e o Senhor sempre quer o nosso bem. Em nome de Jesus. Amém. Que Deus nos abençoe e abençoe a nossa semana. Amém. Bom dia, irmãos. Louvado seja o nosso Deus, nosso Senhor Jesus Cristo, neste primeiro dia da semana, onde podemos adorar o Senhor em espírito e em verdade. E neste momento nós vamos ministrar a oferta. Eu gostaria de compartilhar com os irmãos uma passagem que está em 2 Coríntios, capítulo 9, a partir do versículo 6. 2 Coríntios, capítulo 9, a partir do versículo 6. Diz assim a palavra de Deus: e isto afirmo, aquele que semeia pouco, pouco também ceifará. O que semeia com fartura, com abundância também ceifará. Cada um contribua segundo tiver proposto no coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama a quem dá com alegria. Deus pode fazer abundar em toda graça, a fim de que, tendo sempre e em tudo ampla suficiência, superabundeis em toda boa obra. Versículo 9. Como está escrito: distribuiu, deu aos pobres, e sua justiça permanece para sempre. Uma palavra maravilhosa do apóstolo Paulo, que instrui a igreja a como nós devemos ofertar ao Senhor.
A igreja era oferta conforme prosperidade e com alegria, como nós vemos claramente aqui nessa passagem que o apóstolo Paulo nos instruiu. Na nova aliança de Cristo, que nós estamos vivendo hoje, o dinheiro arrecadado em ofertas voluntárias, claro, nunca por imposição, e sempre de forma voluntária, tem 3 propósitos específicos, muito bem claros para nós. E como igreja, o corpo de Cristo, precisamos obedecer a cabeça que é Jesus, nós sabemos muito bem, em tudo, o que Ele quer e o que Ele ordena. A igreja, nós somos um organismo vivo, não um banco, ou uma empresa, e muito menos uma organização humana. Nós somos um organismo vivo, nós somos o corpo de Cristo. Nós somos reino e sacerdote a serviço de nosso Senhor Jesus Cristo. O primeiro ponto desses 3 propósitos básicos que Jesus nos ensina através do apóstolo Paulo é a necessidade dos santos. Está em Atos 2, versículo 45. Atos 2, versículo 45. Eu separei algumas mensagens, tem várias passagens que falam sobre isso. Eu separei essa para os irmãos. Diz assim: vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. Então esses irmãos, lá no início, lá em Atos capítulo 2, no início da igreja, os irmãos entenderam muito bem o que é a igreja. São uma comunidade de cristãos, de pessoas redimidas pelo sangue do Cordeiro, que se tornam irmãos, uma família. E eles vendiam propriedades e bens para que a igreja estivesse sempre em abundância, para que quando houvesse necessidade entre os irmãos, entre as famílias, esse dinheiro era repassado para essas pessoas, para as suas necessidades. Outras passagens também tem aqui em Atos 4, 34 e 35, e também em 2 Coríntios, capítulo 9, versículo 12, se vocês querem ler depois. O segundo propósito aqui, claro, para nós, da oferta, é a divulgação e propagação do Evangelho. Uma passagem que eu separei em Filipenses, capítulo 4, do 15 ao 18, parte A do versículo. Filipenses 4, 15 ao 18a. O segundo propósito, a divulgação e propagação do Evangelho, onde o dinheiro da igreja precisa ser usado conforme a vontade de Jesus. Diz assim: todavia fizestes bem associando-vos na minha tribulação, Paulo falando. E sabeis também vós, ó Filipenses, que no início do Evangelho, quando parti da Macedônia, nenhuma igreja se associou comigo no tocante a dar e a receber, senão unicamente a vós outros. A gente está sendo grato a esses irmãos que realmente se uniram a Paulo para sustentá-lo, né? e na divulgação e na propagação do Evangelho. Porque até para Tessalônica mandasse não só uma vez, mas 2, o bastante para as minhas necessidades. Então Paulo tinha necessidade, mas porque estava fazendo um trabalho, ele largou tudo que ele estava fazendo para servir integralmente ao Senhor. Então ele precisava ser sustentado na obra, né? E também, é claro, na divulgação que ele fazia do Evangelho. Não que eu procure um donativo, mas o que realmente me interessa é o fruto que aumente o vosso crédito. Recebi tudo e tenho abundância, estou suprido. Então Paulo, ele divulgava, como nós sabemos muito bem, o Evangelho, ele propagava o Evangelho em cidades em cidades, instruindo e pregando o Evangelho. Então esse é o segundo propósito que nós temos. Aqui nós temos 2, né? Tanto o sustento do irmão, como também na propagação, né? Os irmãos investiam dinheiro, investiam os seus bens para que o Evangelho fosse propagado. E terceiro e último é o sustento de obreiros. Foi um pouco falado nesse segundo propósito. E aqui eu separei a passagem de 1 Timóteo, capítulo 5, versículo 17. Existem outras, mas vou ficar somente no nosso por causa do tempo. Diz assim a palavra de Deus, 1 Timóteo 5, versículo 17. Devem ser considerados merecedores de dobrados honorários os presbíteros que presidem bem, com especialidade os que se fadigam na palavra e no ensino. Então, aqui um terceiro propósito especial,
onde a igreja sustenta, aqui falando dos presbíteros, mas pode ser evangelistas, pode ser pregadores, há várias congregações pelo mundo onde há obreiros, né, sustentados, como pregadores, como evangelistas, também, é claro, os presbíteros. E deve ser dignos de dobrados honorários. Então a igreja precisa reconhecer o trabalho e a obra desses irmãos, a fadiga que eles têm em ensinar, em cuidar da igreja. Precisamos pensar nisso, como uma igreja forte, uma igreja crescida, amadurecida, onde a igreja reconhece a importância do ensino, da verdade, da doutrina e sustenta esses homens. Então esses são os 3 propósitos principais e talvez únicos, onde o dinheiro que é arrecadado em ofertas como adoração no domingo, especialmente no domingo, para a necessidade dos santos, para a divulgação e propagação do Evangelho, que é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, e também no sustento de homens, né, e consequentemente suas famílias, para servir ao Senhor como evangelistas, como pregadores e também como presbíteros. Vamos pensar nisso, irmãos. Quando nós estivermos separando a nossa parte como oferta, com uma adoração, é feita no domingo, é uma adoração. E é a nossa adoração pensando nessas coisas, nesses 3 propósitos. Não vamos, então, fazer a vontade de Deus. Enfim, a vontade de Jesus precisa ser feita e obedecida por todos, na maneira que Ele quer e instruiu a todos nós. Se somos igreja, a igreja verdadeira, nós obedeceremos, sem hesitar, a sua soberana vontade. Então, nós vamos fazer a vontade de Jesus e realmente ser igreja, ser um organismo vivo que age em prol da salvação e também da edificação e do cuidado dos irmãos. Em Cristo, vamos agora orar para que Deus possa estar abençoando as ofertas dos irmãos. Pai querido e bondoso, obrigado por essa oportunidade que o Senhor nos concede, que o Senhor nos dá, de poder servir na sua casa, neste organismo que nós pertencemos, que é o corpo de Cristo. E nesse momento das ofertas, nós precisamos fazê-la de acordo com a sua vontade. Pensando, Pai, nesses 3 propósitos, para que possamos realmente fazer ofertas dignas da sua grandeza, da sua obra, para que possamos realmente seguir em frente, cuidando de irmãos, das suas necessidades, das famílias, propagando a sua mensagem de salvação aos perdidos, edificando a igreja e também, ó Deus, no sustento de homens e suas famílias, para que eles possam fazer um trabalho integral, assim como o apóstolo Paulo, que realmente servia ao Senhor de forma integral. Então, que possamos pensar nisso e ser uma igreja forte, poderosa, onde o Senhor reina e os seus súditos, nós somos seus discípulos, servem ao Senhor e obedecem ao Senhor. Em Cristo, que Pai, que nós te oramos e nós te agradecemos. Amém. Bom dia, irmãos. Eu saúdo a todos com a paz, a graça e o amor de Cristo. E eu quero parabenizar a igreja pela atitude que a Igreja de Cristo teve, a Igreja de Cristo no geral, teve em relação ao atendimento do nosso irmão André e também da família Giroldo. Que Deus possa continuar abençoando cada um de vocês e continue firme nesses deveres. Bom, o tema, a passagem desta manhã, ela se encontra no livro de Atos, no capítulo 20, no versículos de 27 e 28. O apóstolo Paulo, ele falando aqui aos presbíteros, ele diz o seguinte: pois não deixei de proclamar a vocês toda a vontade de Deus. Versículo 28. Cuidem de vocês mesmos e de todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo os designou como bispo para pastorearem a igreja de Deus. Vamos orar? Pai, nós chegamos diante do Senhor
nesta manhã, no nome de Jesus Cristo. E te pedimos que o Senhor possa, Pai, nos falar através da sua palavra. Que o Senhor possa nos falar, meu Deus, a respeito de ser um guia capacitado pelo Senhor para servir em sua igreja. E é no nome de Jesus Cristo que nós oramos ao Senhor e desde já nós te agradecemos. Amém. Olha, é muito bom falar sobre este tema. O tema dessa manhã é o guia eficaz. E toda vez que nós conversamos no presbitério aqui, em nossas reuniões, nós vimos que a nossa capacidade, aquilo que nós fazemos para a igreja, não vem de nós mesmos, mas vem de Cristo. E quando nós olhamos para esta passagem aqui, ela vai deixar alguns pontos para nós refletirmos nesta manhã. O apóstolo Paulo, ele fala em 1 Coríntios, no capítulo 11, no versículo 1, o seguinte: tornem-se meus imitadores como eu sou de Cristo. Em Efésios, no capítulo 5, no versículo 1, ele fala assim: portanto, sejam imitadores de Deus como filhos amados e vivam em amor, como também Cristo nos amou e se entregou por nós como oferta e sacrifício de aroma agradável. O que é ser um guia eficaz? Qual o modelo padrão para nós sermos um guia eficaz? Eu gostaria de compartilhar uma outra passagem com vocês, que é no livro de 1 Pedro, no capítulo 5, e nós vamos ver alguma coisa que o Pedro está falando para nós, de como ser um pastor, um guia eficaz. Eu entendo que Deus quer que a igreja, que a sua igreja, sejam guiadas por homens capazes de conduzir o seu rebanho, que é o rebanho de Deus. E em 1 Pedro, no capítulo 5, nós vamos ler versículos de 1 a 4, o apóstolo Pedro, ele fala para aqueles irmãos assim: portanto, apelo para os presbíteros que há entre vocês, e o faço na qualidade de presbíteros como eles, e testemunha dos sofrimentos de Cristo, como alguém que participara, a glória a ser revelado. Pastoreiem o rebanho de Deus que está aos seus cuidados. Olhem por ele, não por obrigação, mas de livre vontade, como Deus quer. Não façam isto por ganância, mas com o desejo de servir. Não hajam como dominadores dos que foram confiados a vocês, mas como exemplo para o rebanho. Versículo 4. Quando se manifestar o Supremo Pastor, vocês receberão a imperecível coroa da glória. O que é ser um guia eficaz? Guia eficaz. O que é ser um guia eficaz? O que a palavra de Deus nos fala em ser um guia eficaz? Olha, nós podemos pensar que ser um guia eficaz é aquela pessoa que é o melhor pregador, é aquela pessoa que tem um curso em administração de empresa e fazer uma boa administração em sua congregação.
Nós podemos pensar que seja uma pessoa eloquente, mas a palavra de Deus, ela nos fala que não é nada disto. Eu gostaria de separar este ponto aqui, que o apóstolo Pedro está falando, e que nós também já lemos aqui, que ele fala que é para nós sermos o quê? Um exemplo, um modelo. Ele fala assim, que para nós, no versículo 3, não hajam como dominadores dos que foram confiados a vocês, mas como exemplo para o rebanho. O guia eficaz, o pastor eficaz, o presbítero eficaz, é aquela pessoa onde qualquer membro da igreja, seja jovem, seja um adulto, um casal, ele vai olhar para aquela pessoa e vai desejar copiar aquele exemplo da vida dele. Um modelo para o rebanho. E quando nós olhamos para a palavra de Deus, nós vimos que Deus, Ele tem nos dado tudo o que nós necessitamos. O apóstolo Pedro, me perdoa, ele fala em 2 Pedro, no capítulo 1, no versículo 3, que fala assim: o seu divino poder nos deu tudo o que necessitamos para a vida e para a piedade por meio do pleno conhecimento daquele que nos chamou, para a sua própria glória e virtude. Olha, Deus, Ele tem nos dado, Deus tem dado à sua igreja tudo o que a igreja precisa, principalmente nesses momentos de desafios, de pandemia. Deus, Ele tem sustentado a igreja. Deus, Ele tem providenciado tudo o que a igreja precisa para continuar crendo nele. Eu clamo a vocês que permaneçam firmes, que permaneçam confiantes em Deus. E o guia eficaz, ele vai conduzir a igreja, ele vai conduzir o povo de Deus nesses momentos de desafio. Agora, eu gostaria de também compartilhar com vocês alguma coisa que o apóstolo Paulo, homem que Deus levantou para constituir o presbitério em cada igreja, em cada congregação. E aqui nós vimos em a carta a 1 Timóteo, no capítulo 3, e ele vai nos falar algo que vai mostrar para cada um de nós como que o presbítero deve ser. 1 Timóteo, no capítulo 3, ele vai falar para nós. Nós sabemos que a carta de 1 Timóteo é a carta uma carta de orientação para a igreja. E o capítulo 3 de 1 Timóteo, primeiro versículo, ele diz o seguinte: esta afirmação é digna de confiança. Se alguém deseja ser bispo, deseja uma nobre função. É necessário, pois, que o bispo seja irrepreensível, marido de uma só mulher, moderado, sensato, respeitável, hospitaleiro e apto para ensinar. Não deve ser apegado ao vinho, nem violento, mas sim amável, pacífico e não apegado ao dinheiro. Ele deve governar bem a sua própria família, tendo os filhos sujeitos a ele com toda dignidade. Pois se alguém não sabe governar sua própria família,
como poderá cuidar da igreja de Deus? Não pode ser recém-convertido, para que não se ensoberbeça e caia na mesma condenação em que caiu o diabo. Também deve ter boa reputação perante os de fora, para que não caia em descrédito nem na cilada do diabo. O que é que o apóstolo Paulo ele está ensinando aqui para o seu filho Timóteo na fé? Ele está falando, olha, aquela pessoa que vai conduzir o rebanho de Deus, aquela pessoa, preste bastante atenção, Timóteo, ele fala assim, aquela pessoa que vai conduzir o rebanho de Deus, ele precisa ter este padrão, ele precisa ter essas qualificações. Agora eu falo para você, todo cristão, todo discípulo de Jesus Cristo, ele precisa ter essas qualificações. Ele precisa ser pessoa irrepreensível. Isto não é só para um pastor, mas é para a igreja. Ele precisa ter marido de uma só mulher. O homem precisa ser marido de uma só mulher. Ele precisa ser sensato, respeitável. Ele precisa ser hospitaleiro, apto para ensinar. E tudo isso aqui que nós lemos, acabamos de ler aqui, é o dever de cada cristão ser assim. Quando você é tudo isso que está sendo falado aqui, apto para ensinar, não apegado ao vinho, nem violento, mas sim amável, pacífico e não apegado ao dinheiro, governa bem a sua própria família, tendo os filhos sujeitos a ele com toda a dignidade. Irmãos, isso é dever de cada cristão. Se você faz parte da igreja de Deus, esse padrão aqui não é só para presbíteros, não. Não é só para os guias da igreja, não. Isto aqui é para cada um cristão. É para você, marido. É para você que se diz homem de Deus, discípulo de Jesus Cristo. E ele fala algo aqui para nós também no versículo 5. Pois se alguém não sabe governar sua própria família, como poderá cuidar da igreja de Deus? Quando nós falamos de família, estamos falando da nossa missão. A nossa missão principal aqui nessa terra, ela começa dentro da nossa família. A minha missão, ela começa na minha família, dentro da nossa família. Ela começa na nossa comunidade, perto dos nossos vizinhos. E ela também, ela é executada na igreja. Então, olha, aqui eu gostaria de deixar para você, aqui, esse padrão de diácono, esse padrão, me perdoe, de presbítero, de guias da igreja, é um padrão para cada cristão, cada homem de Deus, cada servo de Deus precisa ter esse padrão. Agora, a única diferença é que você mantém esse padrão por muito tempo. 10 anos, 20 anos, 30 anos, 40 anos. Você tem servido a Deus dessa maneira. E quando ele está falando isto, voltando aqui no capítulo 2, no versículo 7, ele explica algo, né? Fala algo, o apóstolo Paulo fala algo dele mesmo, ele fala assim, para isso eu fui designado pregador, digo a verdade, mestre da verdade, da verdadeira fé ao gentio. Quero, pois, que os homens
ore em todo lugar, levantando mão santa, sem ira, sem discussões. Da mesma forma, quero que as mulheres se vistam moderadamente, com decência e discrição, não se adornando com tranças e com ouro, nem com pérolas ou com roupas caras, mas com boas obras, como convém às mulheres que declaram adorar a Deus. Olha, isto aqui é o padrão. Ele não foi colocado aqui no contexto de 1 Coríntios, aliás, de 1 Timóteo capítulo 3. As mulheres, a esposa do presbítero, a esposa do guia eficaz, é aquela que vai auxiliá-lo nessa caminhada, vai ajudá-lo a ter essas qualidades. Agora, uma coisa também é para o Timóteo colocar, indicar essas pessoas para servir a igreja. Ele precisava de ser este modelo. Então, quando o apóstolo Paulo fala aqui, no 1 Timóteo 4, no versículo 11, ele diz o seguinte: ordena e ensina estas coisas, ninguém despreze a sua mocidade. Pelo contrário, torne-te padrão dos fiéis, na palavra, no procedimento, no amor, na fé e na pureza. Padrão. Para o apóstolo, para Timóteo, filho do apóstolo Paulo, para ele exercer essa função, fazer este trabalho de colocar em ordem a igreja de Deus, ele precisaria também ser um padrão, um modelo para aqueles homens copiar. E ele fala no versículo 13: até a minha chegada aplica-te a leitura, a exortação ou o ensino. Versículo 14: não te faça negligentes com o dom que há em ti, a qual foi concedido mediante profecia com a imposição das mãos do presbitério. Medita essas coisas e nelas ser diligente, para que o teu progresso a todos seja manifesto. Tem cuidado de ti mesmo e da doutrina. Continua nesses deveres, porque fazendo assim, salvarás tanto a ti mesmo como a teus ouvintes. Bom, o guia eficaz, ele ama a família, ele está focado na sua missão, ele está focado naquilo que ele vai fazer, ele sabe dos seus deveres, e para isso ele precisa ler a palavra de Deus, estudar a palavra de Deus, ele precisa conhecer a palavra de Deus, ele precisa saber o Deus que ele está seguindo, os mandamentos de Deus, ele precisa amar a Deus acima de todas as coisas e ao teu próximo como a ele mesmo. E quando nós falamos isto, nós estamos falando da família. Porque a carta de 1 Timóteo, no capítulo 5, no versículo 8, ele fala o seguinte, 5:8, ele fala assim: se alguém não cuida de seus parentes, especialmente de sua própria família, negou a fé. É pior que um descrente. Então, nós precisamos meditar nisto. O presbítero, o guia eficaz, é aquele que é um modelo, que é um padrão para a sua congregação. E quando aqueles irmãos olhar para aquela vida, para aquela família, vai desejar ser igual, ter uma vida igual à daquela pessoa. Ser um cristão, ser um discípulo de Jesus Cristo como aquele homem de Deus, aquele guia. Então, olha, duas coisas que eu gostaria de falar para vocês, antes da gente finalizar aqui.
nós vimos que o guia eficaz é aquele que conduz com prazer todo o seu trabalho, toda a sua missão. É muito bom fazer aquilo que gostamos de fazer. Eu fui surpreendido com uma pergunta e alguém me perguntou por que eu sou presbítero e por que eu sou o presidente do Abrigo Lar Cristão. O que eu ganho com isto? A minha resposta para aquela pessoa foi: eu amo ser presbítero. Eu amo pessoas. Eu amo essas crianças aqui do Abrigo Lar Cristão. E eu faço isso por prazer, com alegria. Então, olha, quando você, que é um guia eficaz, né? Aqui nós estamos falando de guias da igreja. Mas você que é pai, você é um guia. Você é um guia para a sua família. E quando você fazer isto, quando você está conduzindo a sua família, está conduzindo os trabalhos da igreja com prazer, você vai ter alegria naquilo que você está fazendo. Nós gostamos de fazer, nós amamos fazer aquilo que nos dá prazer. Então, olha, quando nós fazemos por prazer, nós amamos a Deus e amamos o nosso próximo. Ou seja, eu amo a minha esposa. O guia eficaz, ele ama a sua esposa e cuida dela. Ele ama os seus filhos e cuida deles. Ele ama os seus vizinhos e prega a palavra para eles. Dá bom exemplo. Ele ama a igreja e conduz, dá conselhos para a sua igreja. Para nós finalizarmos aqui, eu gostaria de deixar alguns pontos aqui, que é em Atos capítulo 20, passagem que nós lemos. O Lucas, ele preocupado com aquela pessoa que ele estava instruindo, então no seu relato detalhado para aquela pessoa, ele está deixando aqui em Atos capítulo 20, algumas coisas que o cristão, gente, não é só os guias, isso aqui é para todo mundo, esse padrão é para todos nós. Todos nós seguimos. Então, no versículo 27, no Atos capítulo 20, versículo 27, o nosso ponto aqui é: toda a vontade de Deus. E fala assim, no versículo 27, pois não deixei de proclamar a vocês toda a vontade de Deus. O nosso primeiro ponto: não deixe de viver toda a vontade de Deus na sua vida. Seja um exemplo, seja um modelo. O nosso exemplo vale muito mais do que palavras. Você pode ser um bom pregador, né? Você pode, mas o seu exemplo, ele pode deixar tudo aquilo que você está falando na lama. Então, olha, no versículo 28, nosso primeiro ponto: não deixe de proclamar a vocês toda a vontade de Deus. Então, Paulo, ele não deixava, e ele vivia isto. Agora, no versículo 28, cuide de vocês. Cuide. Como? Ande na presença de Deus. Seja um cristão fiel, seja um discípulo fiel, e para isto, torna-te padrão na palavra, no procedimento, na pureza, no amor, na fidelidade. Agora,
ele fala assim, cuidar de vocês e de todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo os designou. Do rebanho. Gente, deixa eu explicar para vocês, maridos, se você não é presbítero na igreja, mas você precisa ser um guia eficaz dentro da sua casa. Cuide da sua família. Lembre-se da passagem da orientação a Timóteo, aquele que não cuida dos seus é pior do que esses crentes. Nós precisamos seguir esse padrão, esse modelo. Então, olha, cuide de você. Gente, o Espírito Santo, ele instituiu, ele separou, ele selecionou. O Espírito Santo faz alguma coisa errada? Deus faz alguma coisa errada? Faz alguma coisa ruim? Não. Deus, ele quer te separar nessa manhã. Para você, se você não é um guia, eu estou falando um modelo, um exemplo para as outras pessoas, para as famílias, um exemplo como pai, um exemplo como pai, um exemplo também como filho, um exemplo também como avô, um exemplo como marido, um exemplo como pastor, um exemplo como cristão. Você precisa ler a palavra de Deus, você precisa pensar nisso. Então, olha, ele fala, os designou bispo para pastoreares a igreja de Deus. Olha, a nossa família também é rebanho. Não deixe apenas os pastores ficar cuidando da sua família. Você, marido, que é homem de Deus, que é discípulo de Jesus Cristo, você precisa cuidar bem da sua família. Você precisa ser um guia eficaz na sua família. Então, olha, cuide bem da sua esposa, do seu filho. Cuide bem daquelas pessoas que estão sobre sua responsabilidade. Dê um exemplo bom para os seus vizinhos e também para a igreja de Deus. Lembrando que a sua família também faz parte do rebanho de Deus. Ok? Então, eu gostaria só de fechar esse ponto aqui, que a igreja de Deus, a igreja, ela não é nossa. Quando nós estamos falando de igreja, nós estamos falando de pessoas. Não é nossa, pelo contrário, a igreja, ela é de Deus. Tanto aqui como lá em 1 Pedro, no capítulo 5, de 1 a 4, a igreja é de Deus. E por que ela é de Deus? Ele fala aqui que ele comprou com o seu próprio sangue. Nós precisamos de ter esse cuidado, porque os dias são maus. E se nós não tomarmos cuidado, vai vir lobos vorazes, vai penetrar no nosso meio, e não pouparão o rebanho de Deus. Olha, cuide da sua igreja, cuide da igreja de Deus, mas cuide também da sua família. Que Deus possa abençoar a sua vida, que Deus possa derramar bênçãos na sua vida, e que Cristo possa te capacitar a ser um guia eficaz, não só na congregação aqui, mas também na sua casa. E também um guia eficaz que dá um exemplo bom para os seus vizinhos, para os seus filhos e para a sua comunidade, e principalmente para a sua igreja, onde as pessoas vão olhar e vai falar assim, olha, eu quero ser um discípulo como aquela pessoa. Vamos orar? Querido Deus e amado Pai, nós chegamos diante do Senhor e queremos agradecê-lo porque o Senhor tem feito grandes coisas na sua igreja. O Senhor abençoou, Pai, para que o André fosse cuidado. Não só ele, Pai, mas muitos outros dos nossos irmãos, o Senhor tem cuidado. E nós te pedimos que, por favor, continue nos capacitando
a sermos guias capazes de conduzir o seu rebanho. E é no nome de Cristo que nós oramos ao Senhor e desde já, Pai, nós te agradecemos. Amém. Que Deus abençoe a igreja. Bem mais que as forças, poder e reis, que a natureza e tudo que se fez, bem mais que tudo criado por tuas mãos. Deus, tu és o início, meio e fim. Bem mais que os mares, bem mais que o sol, e as maravilhas que o mundo conheceu, e as riquezas, tesouros desta terra, incomparável és para mim. Por amor, sua vida entregou, meu Senhor. Humilhado foi como a flor machucada no jardim, morreu por mim, pensou em mim, me amou. Bem mais que as forças, poder e reis, que a natureza e tudo que se fez, bem mais que tudo criado por tuas mãos. Deus, tu és o início, meio e fim. Bem mais que os mares, bem mais que o sol, e as maravilhas que o mundo conheceu, e as riquezas, tesouros desta terra, incomparável és para mim. Por amor, sua vida entregou, meu Senhor. Humilhado foi como a flor machucada no jardim, morreu por mim, pensou em mim, me amou. Por amor, sua vida entregou, meu Senhor. Humilhado foi como a flor machucada no jardim, morreu por mim, pensou em mim, me amou. Como a flor machucada no jardim, morreu por mim, pensou em mim.